Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast que se chama Pod Neuronerd, um bate-papo entre gerações. Eu Sou Claro, o Neuro, o pai. E eu sou, claro, o Nerd, o filho. Como eu falei inicialmente, sejam todos bem-vindos. Hoje é apenas o nosso segundo episódio. Não é sobre uma série, na verdade nós estamos meio que aleatório. Como no primeiro, vai ser o segundo, nós não roteirizamos nada, vai ser um bate-papo aqui entre gerações, o que a gente acha, o que a gente acredita, é muito sobre nossas opiniões. E também eu estou trazendo um pouco de luz sobre a neurociência. Como eu falei no primeiro, para quem não viu pode rever o nosso primeiro, eu vou deixar aqui em cima o card do nosso primeiro falando sobre o luto do Batman. Uma das minhas especializações é neurociência, dentre outras. Então a nossa proposta do nosso podcast é trazer esse olhar diferenciado, é trazer esse olhar que traz, além de um olhar lúdico, um olhar que não por ser quadrinho, por ser desenho, por ser cultura pop, a gente não possa agregar valor. Eu sou nerd desde muito cedo, desde muito pequeno, sempre fui apaixonado por filmes, desenhos, animes, mangás, etc, etc, etc. Então, trago essa minha paixão, na verdade são duas paixões. A minha paixão por neurociência, pelo cérebro humano e suas multifacetadas possibilidades, e também, como falei, essa questão mais nerdica, mais cultura pop, etc, etc. E convidei nada mais nada menos do que o meu parceiro, meu filho. Ele vai falar mais um pouquinho sobre ele também. Olha, eu não tenho nenhuma especialização, porque eu ainda estou no primeiro ano do ensino médio, mas eu sempre estive muito envolto nessa cultura. E como eu falei no último episódio, o que me trouxe para essa cultura nerd foi a série da CW do Flash, que me abriu a porta para várias outras coisas. Além de assistir muito Dragon Ball na Cartoon Network, mas eu tô muito mais ligado na parte nerd do assunto, se for assim para se dizer. Na verdade, aqui nós vamos abordar vários temas, várias composições da cultura pop, vários animes, principalmente em algum momento Dragon Ball, hoje especificamente também Stranger Things, vamos trazer mais sobre o universo Marvel. Inclusive estão desenvolvendo um que um seguidor aqui deu a sugestão pra gente, a gente vai desenvolver ele legal, e é trazer tudo que nós pudermos. Esse é só o primeiro dentre centenas de milhares que há pela frente. Então tem muita coisa. E desde já, eu já te peço, né? Comente aqui embaixo, e assim como esse nosso seguidor disse, deu uma sugestão, dê também uma sugestão. O que é que você quer falar? E também dê uma sugestão falando sobre uma provável condição mental, uma condição psicológica, comportamental. Não é só sobre mental, mas sim comportamental. A gente tem que entender que nós não somos aqueles que escolhemos ser, mas é aqueles que repetimos. Então a repetição de nossos comportamentos define quem somos, cria a nossa realidade sobre o mundo. E a ideia hoje é nós falarmos sobre um dos personagens, inclusive ele já está até aí, então, é um personagem icônico da cultura pop, Principalmente nesses últimos tempos, por causa do MCU. Muito importante. Inclusive eu falei para ele que na minha época, o Homem de Ferro, que é o que nós vamos falar, e nós vamos falar de uma forma do narcisismo do Homem de Ferro. Acho que a ideia aqui é nós tratarmos sobre isso, e claro que vai haver divergência, tanto da parte dele quanto da minha parte, e da sua parte também. E você pode comentar a respeito do que você acha que Lembra que ele é um personagem, mas é um personagem que traz muito sobre o ser humano, sobre o comportamento humano. E a ideia eu quero abordar hoje essa ideia mais neurológica do Homem de Ferro, do Tony Stark, mas como o narcisismo funcional, se podemos falar sobre isso daí. Então eu vou trazer essa pegada mais neurológica, mais comportamental, e o Nicolas vai
entrar, vai falar o que ele entende sobre a ótica dele. E ele já pode começar falando sobre isso aí. Antes de começar, eu só queria abrir um adendo que a gente vai falar sobre o do CM, não sobre os quadrinhos. Porque dos quadrinhos eu nunca fui de acompanhar muito Homem de Ferro. Só mesmo nos filmes. E é rapidinho, que eu comecei a falar e eu acabei esquecendo, quando se trata nos desenhos, assim, da minha época, ele não tinha um papel tão importante, não tinha, assim, uma ênfase muito grande em cima dele. Pelo que eu me lembro, os personagens da minha época era mais o Superman, o Super-Homem, né? O Batman e o Homem-Aranha, Hulk. O Homem de Ferro a gente via, mas não era com tanta frequência e não era com tanto teor potencializado que nem o MCU conseguiu trazer. Então é interessante como trouxeram essa pegada mais potencializada do Homem de Ferro para frente, né? Para agora. Pode continuar lá. Bom, sobre esse negócio do Homem de Ferro, no início, né, no início do primeiro filme, eu vejo ele como um narcisista que quer ser sempre suas atenções, um rico que faz tudo o que quer por ser rico e, como ele é chamado em um momento do filme, um mercador da morte, porque ele justamente vende armas. E na minha concepção, ele é um Bruce Wayne sem um Batman, sem ainda ser o Batman. É a parte só do Bruce Wayne que gasta muito, quer ser o centro das atenções sempre e consegue. Só que aí acontece o incidente no filme e é meio que como se fosse o universo castigando o Tony por ser quem ele é, entende? E aí mostra uma outra faceta do Tony. No início do filme a gente vê o Tony arrogante, um Tony que quer ser o centro das atenções e um Tony que finge não se importar com ninguém, que não se importa com ninguém, digamos assim. E aí ele se encontra com aquele doutor, que eu me esqueci o nome agora, que tirou o pedaço de estilhaço e fez o reator. E aí ele mostra quem ele meio que esconde, que é alguém que realmente se importa com as pessoas e que disfarça tudo isso. Talvez seja por causa da morte do pai, não sei ao certo dizer o porquê, mas algo que ele mascara, sabe? Na facetada de alguém que tem tudo. É como esse próprio doutor fala, ele é alguém que tem tudo, mas não tem nada no final. E, basicamente, quando ele é resgatado, ele se culpa, porque ele viu que as armas que ele criava caiu na mão dos terroristas. E por causa da culpa, que é algo que move muito ele ao redor de toda a saga Marvel com Homem de Ferro, ele resolve virar justamente Homem de Ferro. Assim, ele começa, por causa dessa experiência traumática de quase morte, ele começa a valorizar muito mais as pessoas que estão perto dele. A Pepper ele começa a valorizar mais. O Rhodes, que era alguém que ele maltratava como amigo, ele só considerava o conhecido da vida. Ele começou a melhorar a relação com ele, começou a melhorar as poucas pessoas que realmente estavam perto dele. Pelo menos é isso que eu vejo no primeiro filme. E é claro, o ponto alto do primeiro filme foi ele revelar que é o Homem de Ferro. E aí vai do tipo, ele melhorou como pessoa, mas não o suficiente para mudar quem ele é no fundo. E ele não ia perder a oportunidade de ser o centro das atenções dizendo que é o Homem de Ferro. Bem, essa abordagem, ela traz muita coisa interessante, mas para a gente entrar um pouco para falar sobre narcisismo, tem muita gente que não sabe o que é narcisismo, tem muita gente que só replica a palavra e tende de se entender de forma muito básica que narcisismo seria uma pessoa egocêntrica, que também é um dos traços do narcisista, mas o narcisismo vai bem além de só ser o centro das atenções. E quando a gente entra na área da psicologia, quando a gente entra na área da psicanálise, a gente entende que o narcisismo, ele é um transtorno de personalidade narcisista. Então, em algumas formas, chega a ser até patológico. Tá? Então, o narcisismo, ele compreende esse aspecto dominador. E existe duas formas, né? Que é o narcisista grandioso, é aquele que, como poderia ser o Tony Stark, né? É o centro das atenções, ele quer ser o bambambam, ele quer todos os holofotes para si próprio,
ele quer a dominância. Inclusive, quando a gente entra mais nos traços comportamentais, a gente vai para um traço, por exemplo, dentro da psicologia de comportamento, dentro desses traços comportamentais, existe uma divisões que tem o dominante, tem o influente, e são os 4 traços de personalidade. Aí tem o conforme e tem o extrovertido, etc. E dentro dessa camada de personalidade, a gente vê que o Homem de Ferro, ele ele é um dominante, né? Nas características de personalidade, ele é um dominante. Porém, quando a gente trata essa questão de narcisismo, por que eu abordo o Tony Stark como um narcisista funcional? Por quê? Porque apesar de tudo, ele não é, como a gente pode falar, não é de todo mal. Ele tem, no primeiro a gente vê essa prepotência, a gente vê essa arrogância. Bastante. Inclusive, cabe muito bem dizer aqui que ele quebra um paradigma de super-herói. Qual é esse paradigma? Da identidade secreta? Identidade secreta. É o que eu falei. Até então, o Homem-Aranha se esconde, o Batman se esconde, o Robin se esconde, o próprio Superman se esconde atrás do tal órgão protetor. E o Homem de Ferro vem com a sua arrogância, a sua prepotência. Olha, e é muito interessante. Vamos gravar essa frase. Eu sou o Homem de Ferro. Essa frase vai voltar com peso no final. No final ela volta com peso redentor. Se há essa possibilidade de se falar. Então, nesse primeiro momento, é construída essa narrativa. Sim, pô. Só aquilo que eu falei, né? Ele não ia perder a oportunidade de ser o centro de novo. De dizer que é o Homem de Ferro, de ser o grandioso Homem de Ferro, né? Então, ele cria essa narrativa de desconstruir um universo de identidade oculta. Então, a partir do momento, ele já se diferencia. Sim. Não é verdade? Quando a gente trata dessa sequência de heróis que vêm se escondendo para não prejudicar a família, para não prejudicar, etc. E a gente vê que em algum momento isso volta contra ele, né? Isso volta muito contra ele. E quando a gente traz isso para esse transtorno de personalidade narcisista, e muitas vezes essa arrogância, essa prepotência, ela volta para as pessoas que são arrogantes, que são prepotentes. Quando a gente entra no traço, por exemplo, da pessoa dominante, dessa pessoa prepotente, ela tem várias características boas que são aproveitáveis, né? Quando a gente fala ninguém vai tirar o mérito do Tony Stark de ser um cara inteligente, de ser um cara proativo, de ser um cara organizador, visionário, né? E quando eu falei para o perfil de personalidade dominante, é mais ou menos isso daí. Porém, ele pode passar por cima de qualquer pessoa para conquistar os seus objetivos. Ele não tem... o narcisista, ele tem essa parte do seu cérebro empática. Essa parte empática é como se ela fosse suprimida. Né? Se uma coisa que o narcisista não tem, ou se tem é muito pouco, essa questão da empatia, essa questão da emoção mais voltada para a gratidão, para a empatia, para o amor, ela é como se ela fosse suprimida. Aí vai mais a questão da arrogância, da raiva, da petulância, essa a gente gosta de falar da neurociência, que são essas emoções mais ativas, essas emoções mais empoderadas. Claro que isso não existe, mas é como se fosse, né? Quando a gente olha num grau de amenização, a gente vê que a raiva, essas outras coisas, elas são mais para cima, e as outras, o amor todo, são mais para baixo. A gente pode falar em outro momento. Mas a questão toda é que o Homem de Ferro, por exemplo, talvez, só talvez, quando ele estava ali dentro da caverna, então, essa talvez, por isso que eu falo funcional, essa parte narcisista dele estava trabalhando na mente dele. Você pode, você consegue, você é o cara.
claro que existe muitos atenuantes, muitos agravantes ali dentro, mas talvez aquela vozinha narcisista lá dentro do cérebro dele estava falando: você consegue, você pode, tudo que você fizer aqui vai criar o seu legado, etc. Aquela vozinha lá dentro falando tudo sobre isso. Então, se ele fosse talvez um cara menos proativo, um cara menos corajoso, até menos prepotente, talvez ele não construiria aquela armadura como ele construiu. Acho que ele só construiria a bomba e no final seria morto. Acho Exatamente. que ele não teria coragem para fazer a armadura. Então, talvez, só talvez, o narcisismo tenha o ajudado. Por isso que eu coloco, né, que ele talvez desenvolveu uma forma de narcisismo funcional. Funcionava para ele. Claro que no primeiro... E a história, quando a gente vê a história dele, do primeiro até o ultimato, a gente vê que tem uma construção de personagem e um caminho de redenção. Inclusive, quando a gente vai para a Guerra Civil, a gente... na verdade, são dois momentos do Tony Stark, que é a Guerra Civil e a Era de Ultron. Inclusive, tem pessoas que falam que o Ultron é o alter ego de Tony Stark. Eu entendo o Tron como a consequência do Tony querer controlar tudo. Ele é um que eu narcisismo era. Que é basicamente um espelho. O Tony, ele quer a paz controlando tudo. E o que o Ultron entende como a paz é matar todo mundo. É isso que ele entende como paz. Ele é muito mais radical que o Tony. E essa radicalidade dele é uma ameaça. Por isso que talvez a questão do alter ego, o alter ego é fazer aquilo que eu não faço. Exatamente. Porque eu tenho limite, tenho uma ética. Eu entendo o Tron tanto como o alter ego, tanto uma consequência do que o Tony quer, sabe? É o que... se encaixa bem melhor como o alter ego. O alter ego que faz... Inclusive é interessante falar que em algum momento do filme... ele fala que ele queria criar uma armadura em volta do mundo. Inclusive lá no Guerras Infinitas, quando os caras chegam lá, os ajudantes do Thanos, ele fala: se eu tivesse criado a armadura e tal, a gente teria alguma forma de proteção, etc, etc. Então, é outra coisa que o narcisista funcional, ele pode ter aí algo que funciona. Por exemplo, ele pensava lá na frente. Ele era visionário. Ninguém vai tirar o mérito dele, né? Dele ser visionário. Tanto é que tudo que ele fez. Agora, uma camada dele, que ele sentiu um baque muito grande, foi o próprio Jarvis, né? O Jarvis... Assim, eu acho que sim, eu acho que o baque maior dele foi justamente a perda dos pais, porque, assim como o Batman, né, não tem como, infelizmente eu não consegui deixar de falar disso, ele é um órfão também, só que ele não teve um Alfred na vida, ele não teve uma figura paterna alternativa. Então, ele cresceu quando voou. Ele era um gênio, mas um gênio sem alguém pra apoiar essas coisas. E aí é justamente isso que vai levar à batalha final de Guerra Civil. O fato dele não saber controlar o que ele tem dentro, justamente por não ter ninguém em que ele podia contar isso, entende? Então, possa ser que talvez nos filmes isso não é demonstrado, mas quando a gente vai para os quadrinhos, só fazendo aqui uma abertura para os quadrinhos, quando trata ele da forma do alcoolismo, a gente vê que essa transição dele, da juventude, da falta, dele ser uma promessa, dele ter que cumprir um papel, por ele tentar se provar, ele vai buscar em outras formas algo que o contemple, algo que preencha esses espaços dopaminérgicos. Eu preciso de uma recompensa. Ele acha isso talvez no álcool. E de uma forma talvez desconstruída. Então, eu não acho que o narcisismo dele tenha levado a ser alcoólatra, tenha levado ao alcoolismo. Não acho, eu acho que isso é uma fórmula de escape sobre isso? Foi. Eu tenho quase certeza que, de alguma forma, porque
havia muita cobrança sobre ele, principalmente dele mesmo, por ser filho do Howard Stark, Howard Stark, essas coisas. por ter um império, por ter algo que ele precisava se provar. É mais sobre provação. E é uma coisa que o narcisista grandioso tem muito, é se provar ser o melhor. Ele tem que criar uma redoma, uma bolha onde todos digam que ele é né, onde todos estão inseridos. E outra coisa que o narcisista precisa é de alguém que seja dependente dele. Ele precisa, talvez o papel da Pepper Porter seja essa pessoa. Eu não sei, porque o Guerra Civil, duas coisas acontecem para ele se sentir culpado. Tanto a morte do menino lá em Sokovia, tanto a negação do pedido de casamento da Pepper. E o que ele pensa para meio que dar uma consertada em tudo isso, porque se eu tô em sentir culpa, ele quer consertar para deixar de sentir essa culpa que ele sente. Isso começa quando a mãe do rapaz lá de Sokovia, né, vai lá e ele, a partir daí, mesmo que desconstrói essa capacidade dele, na verdade, traz uma culpa sobre ele, né? Traz uma culpa. Assim que ele tem culpa de novo, ele tenta consertar. E como ele acha o certo, é o Tratado de Sokovia, que é de dizer que os heróis só vão agir de acordo com as regras. E eu acho muito interessante o Guerra Civil, porque no Vingadores a gente encontra dois personagens, o Homem de Ferro e o Capitão América. O Homem de Ferro segue as próprias regras e o Capitão América segue as regras às riscas. E esses dois tão diferentes se influenciam. E isso envolve Soldado Invernal, onde o Capitão América deixa de seguir ordens para seguir as próprias, para seguir o que ele acha que é o certo, e pro Homem de Ferro em Guerra Civil, alguém que quer ser controlado pelo governo. Então, a interação entre esses dois opostos fizeram eles mudarem entre si, entendeu? E é interessante que há uma desconstrução, de personagem. Porque, por isso que eu falo, e eu continuo afirmando, que o tipo de narcisismo do Homem de Ferro, ele é funcional, porque nesse momento começa a construção da redenção. A direção da redenção. Porque o narcisista nunca se permite, principalmente o grandioso, ele nunca se permite ser menos do que os outros. Sim. Existe na neurociência a questão do nivelamento por baixo. Todo narcisista que olha e quando ele se sente ameaçado, que ele está por baixo do outro, ele cria alguma situação para que ele volte por cima. Aí nesse momento ele vai diminuir, subjugar, suprimir as outras pessoas do seu lado. E nesse momento que a mãe do rapaz de Sokovia vai lá falar sobre ele, há uma desconstrução dessa narrativa do narcisismo. Ele olha para dentro e não se sabe por quê, a gente não consegue entender, mas é a construção da narrativa, por assim dizer, da redenção. Mas aí ele se imputa a necessidade de seguir regras, de estar bitolado. Aí ele acaba se bitolando. Eu vou me bitolar, nesse momento eu preciso de uma corda. Eu preciso de alguém para segurar as cordas por mim. Eu preciso de alguém que me limite, eu preciso disso, daquilo, outro. Enquanto que o Capitão América olha para isso aí, opa, quer dizer que todas vezes que a gente precisar agir, a gente vai precisar de burocracia. É uma questão de liberdade. Porque nesse momento, se a gente olhar, o Capitão América está lutando contra a burocracia e uma provável corrupção. Então, depois de... quando a gente olha para isso, né, a gente vê que há essa desconstrução de personagem. E bem colocado da Marvel isso daí. E outra coisa que tem é quando o Tony descobre sobre o espaço. Ele fica paranoico. E essa paranoia cria o Ultron, que a gente falou aqui. Mas ele fica paranoico com o Thanos. E isso vai se conectar no Guerra Infinita, em que ele diz que a verdadeira maldição dele, além da sabedoria, é o próprio Thanos. Porque ele ficou paranoico, por causa que no Homem de Ferro 2, ele era o Bambambam. Ele era o que resolvia... Na verdade, a paranoia dele começa quando a Wanda entra na mente dele, né? E ele vê o futuro através de Thanos. Eu digo que a paranoia dele começa justamente quando ele desceu, porque a paranoia começa no Homem de Ferro 3.
O Homem de Ferro 3, ele... Inclusive, eu acho que foi algo mal aproveitado, que podia ser aproveitado melhor, que ele começa a ter ansiedade. Ele tem a cena em que ele tem que entrar na armadura por causa de uma crise de ansiedade. É verdade. Ele começa quando ele consegue levar a bomba lá pra aquele buraco de minhoca em Vingadores 1, e ele desce e ele já tá paranoico. Por causa que, tanto que o negócio todo é que ele construiu tanta armadura justamente por uma forma dessa paranoia, de uma fórmula de escape. É verdade. Inclusive, é um outro sintoma do narcisista, né? Quando ele se encontra sem opções, aí ele entra meio que em paranoia, porque ele precisa provar para si mesmo que ele tem valor. A questão do narcisismo, ele é obrigado a criar uma narrativa que impossibilite negação ou fracasso da parte dele. Então, já é uma narrativa do narcisista. Quando a gente observa essa questão aí que tu falou, que é bem colocada, então ele começa a se provar, na verdade, começa a tentar se provar criando várias armaduras, criando um contexto, e a gente pode falar que ele entra em paranoia, né? E também, por exemplo, o narcisista, quando ele entra nessa questão de supressão, nessa questão que ele está encurralado, então ele começa a entrar em parafuso porque ele precisa provar que ele como é que eu posso falar? Ele precisa provar que ele é melhor. Ele consegue, só que, porém, ele começa a entrar em decadência mental, ele começa a desconstruir, e é isso, aquilo, outro e tal, e ele começa a entrar na área da ansiedade, porque vem do medo. Será que eu sou bom o suficiente? Será que o que eu fiz foi certo? Será que eu não consigo ser melhor do que eu sou? Então, a amígdala cerebral dele começa a trabalhar suprimindo o córtex pré-frontal dele, que é da razão. Então, quando isso é suprimido, quando o córtex pré-frontal medial ele é suprimido, o que acontece? Eu entro em decadência. Então, a tendência é que eu venha ter ataques de pânico, de ansiedade, porque eu preciso provar algo que eu não preciso provar. Só que eu acho que eu preciso provar. Então, eu entro naquela paranoia do medo, naquela paranoia de será que eu sou o suficiente para proteger esse mundo? Será que tal e tal? Então ele entra meio que nessa paranoia. Sim. E aí vem outra... Rapidinho, só para que a gente Vocês estão entendendo? Tá legal o assunto até aqui? O assunto até aqui. E eu queria pedir também, aproveitar a oportunidade para pedir para vocês se inscreverem, darem o like, ativar o sininho e colocar nos comentários ideias. E se você gostou, tá gostando pelo menos do... Hypar também, né? Hypar, se claro, já tiver o botão de hypar o vídeo, porque isso ajuda muito, principalmente conta pequena como a nossa. E comente aqui o que você está achando, dê sua opinião, o que você acha do Homem de Ferro. Ele é narcisista? É narcisista grandioso? É narcisista funcional? Ou apenas você acha que ele é arrogante? Ou que ele tem uma construção? E se eu fosse falar da questão desde o início, de como ele foi criado, de como eu teria muitas outras abordagens, mas aí precisaria de um podcast de uma semana para falar sobre isso. Eu ia falar sobre o cérebro intrínseco dele, sobre o estrutura de personalidade, sobre a construção de tudo isso, mas não é o caso, tá? O caso agora é a gente entender, né, essa construção, eu acho que tá andando legal, né? Essa construção da redenção do homem, do narcisismo grandioso ao sacrifício grandioso. Sacrifício grandioso, mais ou menos isso daí. Tá. Voltando ao que eu falei, é de novo em Guerra Civil, em que quando ele perde a batalha no aeroporto, ele volta com o ego dele. E o ego dele é justamente atrás. Tanto que ele não percebe quem tá por trás de tudo no final, que era o Barão Zemo. Ele não percebe por trás de tudo no final e vai atrás. E meio que se torna um pouco pessoal. Além dele achar que agora o Capitão América é criminoso, se torna assim um pouco pessoal. Principalmente porque feriu o ego do Tony perder. E aí chega lá naquele covil secreto, acontece que ele descobre que quem matou os pais dele foi o Bucky. E que o Capitão América pulou todos os princípios deles ao esconder isso. E aí, algo que já era um pouco pessoal vira muito pessoal. E aí acontece toda a batalha lá e a amizade entre eles quebra
quando o Tony acha que o Capitão vai matar ele. Quando ele quebra o capacete, o Tony não protege o rosto assim? Sim. Então, é justamente aí que quebra, porque ele achou que o Capitão seria capaz de matar ele, entende? Isso foi uma desconstrução legal de tudo que vinha sendo construído. Sim, de tudo que vinha sido construído. E aí vem o... E é, por mim, o primeiro vilão que conseguiu vencer os Vingadores foi o Barão Zemo. Porque ele conseguiu vencer para no Guerra Infinita os Vingadores estarem completamente desconstruídos e vulneráveis. Eles estavam vulneráveis. E quando falei esse vencer, foi um vencer mental. Não foi vencer, foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Eu digo que é um dos melhores vilões da Marvel. Verdade, porque ele foi pela área mental, pela área do comportamento, pelas emoções. Ele foi pela área dos segredos, das emoções. Unicamente pelas emoções. Ele conseguiu atingir a parte emocional do Homem de Ferro, que não era muito difícil de ser atingida, né? Conseguiu atingir o próprio Capitão América, né? Então, quando a gente olha toda a contextualização, o Barão Zemo foi um cara altamente eficaz no que se propôs a fazer. Sim. E aí vem o Guerra Infinita, que o ego do Tony é tão grande que ele não consegue ligar pro Capitão América. Tanto que quem liga é o Hulk, é o Bruce Banner. E ele não quer, ele não se permite ligar ao ponto que ele decide ir pro espaço atrás do Thanos. E mesmo com a maior tecnologia, ele só consegue tirar uma gota de sangue do Thanos. E de novo, ele se vê incapaz. Porque mesmo com a maior tecnologia que ele tem, a única coisa que ele conseguiu fazer foi uma mísera gota de sangue. E, de novo, alguém consegue vencer os Vingadores. Dessa vez, tanto de uma forma mental, que deixou todo mundo abatido, mas também de uma forma física. E aí vem pro Homem-Aranha, que era alguém que, não que ele se via, mas o garoto esperançoso que ele queria proteger do mundo. E ver ele morrer na frente dele, querendo ou não, abala. Algo que é uma fala do Homem-Aranha De Volta ao Lar, que é que o Tony queria que ele fosse melhor. Ele queria projetar no Peter alguém melhor do que o Tony é, porque ele sabe que ele é cheio de erros. Então ele queria proteger do Peter do mundo para tornar o Peter alguém melhor que ele, entende? Entendo, com certeza. E essa questão do Peter traz um algo até paternal. Na verdade, é mais uma questão, não sei se é paternal, mas uma questão de, como é que eu posso falar? De uma questão emocional, por eu estar construindo esse processo da redenção, então eu não consegui salvar, eu não consegui proteger. Tanto é que se a gente vai lá para trás, depois que o Tony volta, né, na nave lá dos Guardiões da Galáxia, e ele vai lá e o Homem-Formiga volta. E quando a gente vê que o Homem-Formiga traz a ideia à tona de uma provável viagem no tempo, e quando eles vão lá com o Tony, e o Tony diz não de imediato. Porque naquele momento ele tinha o que perder. Ele tinha uma família, ele tinha a Morgan. Nos filmes anteriores, a única coisa que ele tinha pra perder era Pepper, e a relação dele não era tão estável. Não era. Nesse momento, ele tinha muito a perder. Verdade. Mas aí algo faz ele mudar. A culpa. É uma das coisas que o narcisista, ele tenta camuflar todo o tempo, é a culpa. A culpa é algo que machuca muito o narcisista, porque tira ele da sua zona de conforto. Para começar, aquilo que eu falei, né? O narcisista grandioso, aquele mais empoderado, ele meio que suprime, é uma supressão nessa parte, como eu falei, da empatia, da negação, essa parte mais voltada ao relacionamento interpessoal. Só que quando vem a culpa, ele já passa por um processo onde ele vem se desconstruindo, né? Ele vem se desconstruindo desse narcisista mais grandioso, desse mais prepotente, arrogante, e vem para ir uma narrativa redentora. Então, a partir desse momento, e que no primeiro momento tem a negação, né? Eu não vou, eu não posso, eu não consigo, é impossível. Então,
de alguma forma, algo desperta nele para que ele, no mínimo, vai lá e dê uma olhada lá no processo para ver se de repente... Então, é que é até a cena que ele fala com a Pepper, que às vezes ele pensa em pegar o quadro com o Peter e jogar no rio, mas só que ele não conseguiria dormir de noite, justamente por causa pela culpa. E aí, ele acaba descobrindo a viagem no tempo. É, verdade. E aí há toda uma outra perspectiva. até chegar onde? O sacrifício dele. E eu digo que antes do sacrifício ele tem uma outra redenção, que é a redenção com o próprio pai. Ele perdeu o pai com 17 anos, né? Ele não cresceu sozinho necessariamente. Mas os processos mais importantes, que foi justamente a criação de responsabilidade, que foi dos 17 diante, não teve quem, né? Além de que a relação com o pai dele, pelo que fica meio que aparece mais nos filmes, não era tão boa. Não era tão boa. E aí, quando ele consegue conversar com... Tanto é que lá acho que é no Homem de Ferro 3, no Homem de Ferro 3, que faz aquela ilustração lá, que faz que é o... Guerra Civil. Guerra Civil no início, né? Que faz aquela... holograma, aquela parte holograma, a gente vê ele falando com o pai dele mais novo e tal e tal. Na verdade, aquilo era um aspecto do que ele queria que fosse, não o que era. Na verdade, quando a gente olha aquilo ali, o pai dele não tinha, pelo o que a gente acompanhou nos quadrinhos, outra coisa, ele não tinha essa possibilidade com o pai. Então aquilo ali foi uma externalização do que ele queria que fosse, como ele queria que fosse. Então, quando ele traz aquilo à tona, e quando ele vai lá para essa redenção que tu tá falando aí a gente já vê que... então, quando ele volta lá no passado, então, a gente vê que o processo de redenção já está ali como se ali fosse concluir a redenção dele, na parte do pai, né? Ali ele encerra esse capítulo da falta do pai. Talvez ele olhe aquilo ali, pronto, agora eu tô batendo o martelo nessa parte da minha vida, né? Porque eu vejo que o meu pai era o cara que eu pensei que ele fosse, eu não tive a oportunidade, mas tudo bem, então aqui eu encerro esse caminho. Como eu falei, há essa construção redentora do personagem. E aí chega no, por mim, melhor setup, que é preparação do UCM, que é um sacrifício. No primeiro filme dos Vingadores, o Capitão América diz: você não é um homem que se sacrifica, para no final ele fazer o maior sacrifício de todos. Porque ele perdeu tudo, praticamente. Além da vida, ele perdeu a família. Ele tinha que perder dessa vez, Tinha muito que perder. E mesmo assim ele decidiu. E talvez, só talvez, e se você acha que o que eu tô falando faz sentido, comenta aqui embaixo também. Talvez o ato redentor, o sacrifício final, tenha algo, nem que seja minimizado. Pensa aí comigo. Nem que seja de uma forma minimizada, mas tem algo de narcisista aí nessa decisão dele. Porque se eu me sacrifico, eu estou me sacrificando por algo muito grande, que é a salvação. Porque até então o Thanos ia acabar com tudo. Tudo. Não era deixar a metade, agora eu vou acabar com tudo. E refazer de novo. Então, um ato de salvação de toda a população mundial é algo muito maior de que qualquer outra coisa que tenha existido antes disso. Até agora não tinha existido nada parecido com essa possibilidade redentora. Até agora é isso, porque quando a gente olha lá para dar o estalo, é Hulk, o Thor, eram pessoas que tinham muito poder, que estavam trabalhando por algo maior. O Hulk vai lá e faz o seu processo lá. Aí volta todo mundo. E volta todo mundo. Eu não vejo como uma redenção, eu vejo como no Hulk, a questão mais do Hulk, só salientando um pouquinho, é mais uma questão que quando ele precisou que o Hulk fizesse alguma coisa, o Hulk não voltou porque estava com medo. No caso, quando o Banner precisou do Hulk, ele se escondeu. E talvez já no Endgame, no Ultimato, ele já vem como o Professor Hulk. E quando ele faz isso, é tipo assim que eu vou apagar essa parte do Hulk medrosa, tal. Então eu não vejo como uma redenção, eu vejo como
Como é que a gente pode... Uma chance de mandar o legado pra frente? Exatamente, talvez assim uma ideia de que não era o que eu queria que fosse, mas agora eu tô corrigindo, é uma correção, porque o Hulk, todo mundo sabe do poder do Hulk, do tamanho que o Hulk é no universo Marvel. tanto do quadrinho quanto dos filmes, o poder. Então, quando a gente vê aquela luta do Hulk com Thanos, a gente vê que houve aí como é que a gente pode falar do poder que o Hulk tem, mas a gente vê que ele foi muito reduzido, foi reducionista essa passagem, foi muito fraco, né? Ele deu um socozinho lá no Thanos e depois ganhou. Claro que quando a gente vai olhar pela seguinte condição, o Thanos é um cara estrategista, é um cara que luta muito e passou anos se preparando para aquele plano. E o Hulk era apenas o Hulk batia em tudo e todo. Mas pelo personagem, do tamanho que é o Hulk, eu acho que foi um pouco mal construída essa luta entre os dois, que poderia ter sido muito grande. Comente aí se você acha. Inclusive, nos storyboard do Guerra Infinita, era previsto pro Hulk voltar na Batalha de Wakanda. Tanto que no trailer, eu lembro até hoje... Exatamente. Que trailer maldito. Engandrou. Minha vontade era processar a Marvel por causa daquele trailer lá. No trailer aparece todo mundo correndo e lá no cantinho o Hulk. Por mim foi muito mal aproveitado. Inclusive, uma ideia boa é a gente fazer um vídeo justamente sobre a relação do Bruce Banner e Hulk. Verdade. Então espere aí que vai ter um vídeo Bruce Banner e Hulk no futuro. Verdade, vamos fazer. Vamos gravar aqui. Bora, você comenta aqui. Bruce Banner versus Hulk. Se você chegou até esse ponto do vídeo... coloca hashtag Bruce Banner x Hulk, pra gente saber que você quer esse vídeo no canal. Exatamente. Então, bora voltar pro Homem de Ferro. Então, essa construção, como eu falei, o Hulk tentou corrigir um problema do Guerras Infinitas. Ele não estava lá. Então, não foi uma redenção, foi uma correção, na minha opinião. Já o Homem de Ferro, por características narcisistas, essa questão do sacrifício foi muito maior do que apenas o calor da batalha, aquele momento. É algo muito maior. A partir desse momento, o meu legado... Claro que o legado dele já estava sendo criado, né? Mas naquele momento, ele bate o martelo no legado dele. Ele bate o martelo. E eu acredito que até na própria história do MCU, no que tange essa primeira, segunda, terceira fase, a quarta fase bate e fecha com o Chaves de Ouro, porque ele fecha na mesma ideia quando ele fala eu sou o Homem de Ferro, da frase empoderada e prepotente e arrogante, para esse momento de redenção, esse momento de sacrifício. Então, foi um momento de sacrifício, foi, mas tinha uma pegada narcisista por trás. Eu tenho uma ideia um pouco diferente dessa. O Eu Sou Homem de Ferro do primeiro, era eu sou um herói, eu sou poderoso. Sou das galáxias. Eu sou o pica das galáxias. O Eu Sou Homem de Ferro no final, eu sou um herói, eu sou capaz de fazer um sacrifício. Eu diria que é ele entender... Também eu acho que foi um pouco do calor da batalha, mas ele entender que ser um herói não que ele já não tenha aprendido isso antes, mas aquilo ali foi a prova final, que é justamente sacrificar. Mesmo que você tenha tudo, ser um herói é sacrificar esse tudo que você tem, entende? Pelo um bem maior. E eu enxergo que é justamente uma redenção daquele Tony Stark com um ego enorme para alguém com um ego enorme que não é capaz de desapegar, não é capaz de se... Como é que eu falei agora? De se sacrificar para alguém que é capaz de deixar tudo para trás pelo um bem maior. É isso que eu vejo, pelo menos, no... Acho que ele quis se provar que ele poderia ser uma pessoa que se sacrificaria. Não acho que se provar, mas eu acho que afirmar. Eu não acho... Ele já sabia disso, ele só quis afirmar, dizendo
agora não tem mais volta. Então, foi. Pois é, mas aí que tá. Agora bora falar um pouquinho de neurociência. Tudo que a gente, inclusive, é algo que eu estou me especializando. Hoje eu me encaminho para ser um dos maiores especialistas do Brasil sobre neurobiologia evolutiva, predições mentais. Tudo que nós estamos fazendo agora, nós, por exemplo, todas as nossas decisões são baseadas em acontecimentos do passado. Mas você falou, não, mas não é assim, eu não penso no passado para fazer algo no futuro ou algo no presente. Mas é esse que é o problema. Ninguém pensa. São processos aleatórios, inconscientes que acontecem. São 0,11 milissegundos que o seu mecanismo de tomada de decisão, ele toma. O narcisista, como qualquer outro tipo de pessoa que vai tratar de comportamento, qualquer decisão que nós tomamos é baseada, é balizada sobre o que aconteceu no passado. Então são decisões inconscientes. Nós não pensamos para tomar decisões aqui agora. Lembro que quando o próprio Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, ele fala sobre isso. Inclusive foi prêmio Nobel e falou muito sobre isso daí. Que nós temos duas formas de pensar, rápido e devagar. Quando a gente age rápido, que é quando essas decisões são tomadas, nós não paramos para pensar, nós só reagimos às situações. Naquele momento lá, o Homem de Ferro não parou para pensar. Ele não pensou assim, eu vou me matar aqui, quantas pessoas eu vou salvar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar assim? Não, ele só chegou, colocou lá, falou o Homem de Ferro, instalou o dedo. Então, foi uma tomada de decisão, uma ação rápida, sem esse pensamento ponderado, que é a segunda forma de pensar. Quando eu penso devagar, eu tomo decisões ponderadas, decisões assertivas, porque eu tenho tempo o suficiente para olhar de uma ótica panorâmica, entender todas as situações. Mas não foi o que aconteceu. E é justamente quando a gente toma essas decisões rápidas é que esse mecanismo de decisão do passado preditiva é que elas acontecem. Então, muito do quem ele era no passado, nesse momento, se revela através dessas decisões. É por isso que eu falo que sim, na minha concepção, na minha humilde opinião, foi uma decisão rápida, mas pautada, sim, em traços de narcisismo. Eu vou salvar, e inconscientemente o teu cérebro está tomando essas decisões, mas tem algo maior por trás disso. Eu acredito muito nessa concepção dessa tomada de decisão. O que é que você acha? Comente aqui com a gente. Bem, não tem muito mais o que eu acrescentar aqui. É verdade. Então, até para não ficar mais longo, acredito que o tema que nós queríamos abordar, a gente conseguimos abordar, até porque se nós formos falar aqui, vai ter um vídeo aqui de 5 horas, porque tem muito assunto, mas a gente vai abordar de outras formas, de outro jeito. Mas a ideia aqui que, sim, o Homem de Ferro tinha os traços narcisistas. Eu classifico como um narcisista funcional. Funcionou para que toda a trajetória dele, toda a narrativa foi construída, desde o cara prepotente, arrogante, até a redenção. Foi toda uma construção nesse período top para Marvel, essa construção do personagem. Transformou num personagem que no passado não era tão grande, para um personagem de uma grandeza tão grande o suficiente para que ele não saísse do universo, criando até um novo personagem para ele, que é o Doutor Destino. Acho que esse negócio do Doutor Destino foi porque a Marvel fez muita cagada após Endgame. Mas aí foi uma jogada de... Então quem seria o Redentor? Justamente o Homem de Ferro. O Tony Stark, né? O Tony Stark. Ele vai ser o nosso eterno Tony Stark. Então, aqui, só colocando isso em pauta, né? Que teve toda essa construção. Então, sim, muitos traços de narcisista. Eu acho que é irrevogável essa questão do narcisismo dele. Mas que sim, funcionou, foi legal. E a gente vê, isso também é algo para que a gente
entrem em reflexão para saber se temos traços narcisistas, mas a gente pode ser moldado através da neuroplasticidade. Quando quebra a ideia da síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso quebra a ideia de Tony Stark, essa construção quebra essa narrativa, né? Então, fica a reflexão para a gente, né? Da gente entender, porque é uma coisa que o narcisista grandioso não consegue identificar possíveis traços narcisistas, ele não consegue, é cego para isso daí, como eu falei. Mas aqui uma ideia que é para a gente se observar e entender, se for a gente consegue se reconstruir. Dá tuas considerações finais. Minhas considerações finais é que, por mim, em toda a Marvel, é o melhor construção de personagem. E eu não vejo ela tentando fazer, e se for, talvez seja no Homem-Aranha, é o máximo que eu consigo ver disso. Mas não tem muito o que dizer. Por mim, é o melhor personagem da Marvel até agora. O eterno Tony Stark, como assim eu disse. E, bem, é isso. Lembre de dar o like, se inscrever, se possível, hypar. E coloque aí nos comentários sua ideia, sua opinião sobre o vídeo. E, se você chegou até aqui, Bruce, X-Hulk e um emoji de soquinho pra gente saber. Então, até o próximo vídeo. Creio que como eu falei no início, é o segundo vídeo do nosso podcast Pod Neuronerd, e estamos crescendo, estamos aprendendo com vocês de toda a opinião, toda ideia, o que você puder fazer para que a gente crescemos junto, porque você que já nos segue está fazendo parte do nosso crescimento. Já tem pessoas que já estão seguindo a gente e até eu fiquei muito satisfeito de ter bastante visualização, de já ter bastante seguidores. Nesse momento a gente tem mais de uma sala de aula indo a gente. Então, desde já agradeço as pessoas que começaram a seguir a gente. Já é gratificante, né? Com toda certeza. Então, para vocês que começaram a nos seguir, a minha gratidão. E como eu falei, vocês estão construindo esse canal conosco, esse podcast conosco. E desde já agradeço a todos vocês. Então, até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.